Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar, sim, numa espécie de perícia teológica. Temos em mãos um texto de 1947 de um autor chamado Norman Harrison, que é quase um guia para detectar uma falsificação. Ele analisa o livro de Gálatas na Bíblia para responder uma pergunta que parece simples, mas é explosiva. Como é que se diferencia um evangelho verdadeiro de uma cópia quase perfeita, que ele chama de outro evangelho? E a análise toda dele coloca a gente diante de uma escolha, o lado dele ou o nosso lado. Ele já chega, assim, estabelecendo o quão alto é o risco, né? Logo de cara, o texto cita o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta. E a citação é pesadíssima. Paulo diz que se alguém, até mesmo um anjo do céu, pregar um evangelho diferente, que essa pessoa seja anátema, ou seja, amaldiçoada. E o Harrison faz questão de pontuar que isso não é tipo um acesso de raiva de Paulo. É a defesa apaixonada de uma mensagem que, nas palavras dele, foi comprada a um preço muito alto. Então o que está em jogo aqui não é uma simples divergência de opinião, sabe? Certo, o tom está dado. É um assunto de vida ou morte, teologicamente falando. E o Harrison foca muito nessa expressão outro evangelho. Ele diz que as nossas traduções, em português, perdem uma nuance do grego original que é a chave para entender tudo. Isso me deixou bem curiosa. O que exatamente a gente perde nessa tradução? É um detalhe que muda completamente o sentido. No grego, Paulo usa duas palavras diferentes que a gente traduz como outro, mas que, bom, elas têm significados bem distintos. A primeira é allos. Allos significa outro do mesmo tipo. Se eu tenho uma caneta e peço outra, allos, eu quero uma segunda caneta, da mesma natureza. A segunda palavra é héteros. Ah, héteros? É daí que vem a nossa palavra heterodoxo, certo? Exato, exatamente. E héteros significa outro de um tipo diferente. Se eu peço uma caneta héteros, eu quero, sei lá, um lápis, algo que não é uma caneta. E o evangelho que estava sendo pregado lá em Gálatas não era allos, uma segunda versão do mesmo. Era héteros, uma falsificação, algo de natureza completamente diferente. Entendi. Então não era uma questão de estilo, de ênfase, nada disso. Era um produto totalmente diferente, só que com a mesma embalagem, digamos assim. Mas essa distinção héteros e aulos ainda é um pouco abstrata. O autor dá alguma analogia do dia a dia para ajudar a gente a pegar a diferença na prática? Sim, e a analogia que ele usa é brilhante, muito visual. É a do dinheiro. Ele pede para a gente imaginar uma moeda de $1 de prata e uma nota de $1 de papel. Elas são diferentes na forma, claro, mas são halos, outra do mesmo tipo. Ambas têm o mesmo valor, a mesma autoridade, são garantidas pelo governo, entende? Aham. Agora imagina uma nota de dólar falsificada. Ela foi feita para se parecer exatamente com a original, mas ela é héteros, é outra de um tipo completamente diferente. Parece real, mas é uma imitação que não tem valor algum e que, no fundo, só serve para enganar. Nossa, é uma imagem muito poderosa. E ele até liga isso com a parábola do joio e o trigo, né? Onde o joio parece tanto com o trigo que no começo é quase impossível separar os dois. Usando essa analogia da nota falsa, quais seriam as falhas que o Harrison aponta nesse outro evangelho? O que denuncia a falsificação? Ele aprofunda a analogia para mostrar 3 deficiências que são, assim, fatais. Primeiro, a falta de autoridade. A nota falsa é de fabricação humana, não tem o selo do governo. Da mesma forma, esse outro evangelho era uma criação humana, não divina, e por isso estava sob a maldição da lei, como Paulo disse. Certo. Segundo, a falta de qualidade. E aqui Harrison usa uma imagem bem simbólica. Ele diz que a prata na moeda representa o metal da redenção. E só para contextualizar, essa é uma ideia antiga, na tradição bíblica, onde a prata muitas vezes estava ligada ao pagamento de um resgate, de uma expiação. Então a imagem que ele está usando é muito forte. A nota falsa não tem esse metal precioso, essa substância redentora. E a terceira? A terceira é a falta de utilidade. Uma nota falsa não pode comprar nada. Na verdade, é pior que inútil, porque circular com ela é crime. Da mesma forma,
Esse outro evangelho não podia comprar a salvação e só levava a problemas. Ok, então se a gente já sabe como identificar a nota falsa, como é a nota verdadeira? Quais são as marcas de segurança, por assim dizer, que o Harrison identifica no evangelho genuíno? Ele argumenta que o evangelho autêntico se apoia em 3 pilares, e todos eles são sobrenaturais. E, de uma forma bem interessante, ele conecta esses pilares às 3 pessoas da Trindade. Segundo Harrison, se faltar um desses 3, a estrutura inteira desmorona. E os pilares são uma pessoa sobrenatural, um livro sobrenatural e uma experiência sobrenatural. Vamos começar pelo primeiro, então. A pessoa sobrenatural, que é Cristo. Como Harrison desenvolve isso? Para ele, o evangelho é, antes de mais nada, o evangelho de Cristo. Não é um sistema de ética nem uma filosofia. É a notícia sobre uma pessoa. E essa pessoa, segundo ele, não é uma figura nebulosa, abstrata. Ela é conhecida através de 7 fatos históricos imutáveis que estariam cravados na história da humanidade. 7 fatos. E ele os lista, né? Vamos passar por eles. O primeiro, um nascimento sobrenatural. Segundo, um ensinamento único. Ele até nota que mesmo com todo o progresso do mundo, os ensinamentos de Jesus nunca ficaram obsoletos. Terceiro, uma vida sem pecado. Quarto, uma morte sobrenatural, no sentido de que foi voluntária e tinha um propósito. Quinto, a ressurreição, que ele chama de fato central. Sexto, o ministério celestial contínuo. E sétimo, um retorno sobrenatural. Espera um pouco. Quando ele lista esses 7 fatos, qual é o objetivo? Parece quase uma lista de checagem, sabe? E é exatamente essa a ideia. Harrison não está só listando pontos da Bíblia. Ele está construindo um caso, quase como um promotor apresentando o que ele considera evidências irrefutáveis. O argumento implícito é que esses 7 fatos formam uma corrente inquebrável. Se você remove um elo, digamos, a ressurreição, a corrente toda se parte. E a pessoa de Cristo, como o Evangelho apresenta, deixa de ser quem é. Para o Harrison, o outro Evangelho sempre tenta diminuir ou reinterpretar um desses fatos, sabe? Transformando Cristo de uma pessoa sobrenatural em só um grande mestre ou um mártir. Certo, faz todo sentido. O primeiro pilar é essa pessoa com esses fatos inegociáveis. Qual é o segundo pilar? O livro sobrenatural. Sim, a Bíblia. Harrison diz que a pergunta que sustenta todo o argumento de Paulo em Gálatas é: o que diz a Escritura? Mas o ponto crucial aqui é sutil e muito importante. Não se trata só de a Bíblia conter os fatos sobre Cristo. Para o Harrison, a Bíblia é a interpretação autoritativa de Deus sobre esses fatos. É ela que dá significado a eles. Então, o fato por si só não é o suficiente. A morte de Cristo, por exemplo, sem a interpretação da Bíblia, seria só mais um evento trágico na história. Exatamente. Ele dá o exemplo perfeito. Cristo morreu é um fato histórico. Os romanos confirmariam, os judeus confirmariam. Mas a Escritura acrescenta a interpretação divina. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa segunda parte é o que transforma um fato histórico numa verdade salvadora. Sem essa interpretação autorizada, a morte de Cristo não teria o valor que o cristianismo atribui a ela. E o outro evangelho, segundo Harrison, adora os fatos. Jesus foi um grande homem que morreu, mas rejeita a interpretação divina. Ele morreu para pagar pelos seus pecados. Entendi. Então temos uma pessoa e um livro, ambos sobrenaturais. Mas isso tudo ainda parece muito teórico, algo que se lê, que se estuda. O Harrison argumenta que falta uma peça final para que isso saia da página e se torne real, certo? Perfeito. E essa é a peça que ele chama de ponto vital da fé. O terceiro pilar, uma experiência sobrenatural. O evangelho, para ser genuíno, não pode ser apenas acreditado. Ele precisa gerar uma transformação real, palpável, no coração de quem crê. Ele usa a experiência do próprio Paulo como exemplo máximo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para Harrison, a experiência cristã é uma espécie de reencarnação de Cristo pelo Espírito Santo na vida do crente. Reencarnação de Cristo. Essa é uma expressão fortíssima. Como isso funcionaria na prática? Um dos fatos da vida de Cristo
mas agora na vida do indivíduo. A pessoa morre para a vida antiga com ele na cruz, ressuscita para uma nova vida com ele, e a sua vida passa a estar escondida com Cristo em Deus. É quase como se a vida de Cristo fosse um gabarito, sabe? Um molde. A experiência sobrenatural para Harrison é o Espírito Santo usando esse molde para remodelar a pessoa por dentro. Não é sobre imitar Cristo por fora com esforço próprio, mas sobre ser refeito por dentro para se parecer com Ele. E isso nos leva de volta ao tema inicial, sair de nosso lado, do alto esforço, para o lado dele, do poder transformador que vem de fora. Essa ideia de uma verdade, um poder que vem de fora, me parece o ponto central de toda a discordância que ele descreve. Afinal, de onde vem a autoridade para tudo isso? Ele parece argumentar que a fonte, a origem da mensagem, é o que define se ela é verdadeira ou falsa. Exatamente. E aqui a gente entra no coração do conflito que o Harrison apresenta. Revelação divina versus raciocínio humano. Ele afirma que, se a fé cristã não é uma revelação direta de Deus, então ela é só mais uma religião humana, sujeita a opiniões, a debates, a revisões constantes. E era exatamente isso que os oponentes de Paulo queriam fazer. E quem eram esses oponentes? Ele os chama de judaizantes. O que esse termo significa na prática? Os judaizantes eram basicamente um grupo de cristãos judeus do primeiro século que insistiam que os novos convertidos, os não-judeus, precisavam seguir as leis e os rituais judaicos, como a circuncisão, para serem de fato salvos. A mensagem deles era tipo: a fé em Cristo é ótima, mas você também precisa seguir as nossas regras para completar o pacote. Eles queriam adicionar o esforço humano de volta a uma fé que Paulo dizia ser baseada puramente na graça. E para fazer isso, eles tentaram descreditar o mensageiro, o Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo oficial, porque afinal ele não andou com Jesus como os outros 12. E a defesa do Paulo, segundo Harrison, se baseia em quê? Inteiramente na sua experiência na estrada de Damasco. E é crucial entender como Harrison descreve esse evento. Não foi um processo de pensamento, onde Paulo leu uns textos e chegou a uma conclusão lógica. Foi uma experiência de crise, uma intervenção direta, sobrenatural de Jesus Cristo que causou o que ele chama de uma inversão total de valores em Paulo. Uma inversão total de valores. Quer dizer que tudo o que ele acreditava, tudo o que ele valorizava, foi virado de cabeça para baixo naquele momento. Exatamente. Tudo aquilo de que ele se orgulhava, seu pedigree, sua educação, seu zelo pela religião judaica, ele passou a considerar, na palavra bem forte que ele usa, como esterco, lixo, para poder ganhar a Cristo. Não foi o raciocínio que o levou a Cristo, foi uma revelação que demoliu o seu sistema de raciocínio e o substituiu por um novo, totalmente centrado em Cristo. E essa origem revelação, não raciocínio, que para Harrison dava autoridade à mensagem de Paulo. Isso se conecta diretamente com a crítica que ele faz à própria natureza humana, não é? Sim, ele é bem direto nisso. Ele escreve que o principal inimigo do evangelho é a natureza humana, porque nós somos orgulhosos do nosso próprio pensamento. A gente quer descobrir a verdade por conta própria e não recebê-la humildemente como um presente. E aqui ele faz uma crítica surpreendentemente moderna aos pregadores da época dele, em 1947. Pregadores que preferem ler um livro por dia em vez de se aprofundar na fonte original, soa incrivelmente atual, não acha? A busca pela novidade, pela tendência. Totalmente. Ele diz que esses pregadores se alimentam de pensamentos humanos, das tendências da moda, em vez da Bíblia. O resultado, segundo ele, é que eles acabam rejeitando a teologia de Paulo, que é baseada em revelação, e se sentem livres para especular, para dar suas próprias interpretações modernas aos ensinamentos de Jesus. E com isso, eles essencialmente esvaziam os ensinamentos de seu poder sobrenatural, transformando tudo numa filosofia de autoajuda. Então, para onde tudo isso nos leva? Ao final da análise, a impressão que fica é que o Harrison nos coloca diante de uma bifurcação bem clara. De um lado, um evangelho genuíno, baseado numa revelação sobrenatural, sobre uma pessoa específica, interpretado por um livro específico e que resulta em uma experiência transformadora.
Do outro, uma versão falsificada, de fabricação humana, que pode até ter uma aparência parecida, mas que no fundo não tem poder algum. E se a gente olhar o quadro geral, vemos que o texto do Harrison, embora mergulhado na teologia de 1947, levanta uma questão atemporal. É sobre a fonte da autoridade em qualquer sistema de crenças, seja religioso ou não. A autoridade vem de uma fonte externa, que se apresenta como objetiva, imutável e que deve ser aceita. Ou a autoridade final reside no raciocínio e na interpretação internos do indivíduo, que podem se adaptar e evoluir. Essa é a tensão fundamental que ele explora. Exato. E todo o argumento de Harrison depende da premissa de que o raciocínio humano é, por natureza, falho e não confiável por causa do pecado. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. Como uma pessoa poderia avaliar a validade de uma suposta revelação sobrenatural sem usar as mesmas faculdades de raciocínio humano que o próprio texto afirmam serem fundamentalmente tendenciosas?